Olá, pessoal! Sou a professora Regiane Pedrini Fischer. Estou aqui para trabalhar com vocês mais uma aula da disciplina de História. Na aula de hoje, estudaremos sobre a Grécia Antiga, a questão política, formas de governo, conceito de cidadão e o nascimento da democracia. Sempre com um olhar no tempo presente, vamos voltar nossos olhos para o passado e compreender como a democracia surgiu no mundo antigo. A Grécia não era um país unificado. Isso quer dizer que não existia uma capital nem um governante com poder sobre toda ela. A base da sociedade grega eram as cidades-estados. Geralmente, a cidade-estado era formada por uma cidade cercada de terras com campos cultivados, pastos, florestas e casas de camponeses. Tudo aquilo funcionava como uma espécie de mini-país, com suas próprias leis e governo. Portanto, cada cidade-estado tinha grande autonomia em relação às outras. Os gregos tinham consciência de que pertenciam a uma cultura comum, mas as cidades-estado raramente se uniam. Um desses momentos de união foi na guerra para expulsar os invasores persas. Tebas e Corinto estavam entre as cidades-estados mais destacadas, porém, as mais importantes mesmo foram Atenas e Esparta. Vale a pena darmos uma olhada nelas no mapa. As cidades-estado gregas, polis, tinham sua própria forma de governo. Eram politicamente independentes entre si. Formaram-se a partir de grupos que acreditavam descender de um ancestral comum. Os habitantes de cada cidade é que decidiam qual a forma de governo a ser adotada. Esta decisão provocava disputa entre os habitantes da cidade. Não era algo tão simples de se resolver. Vamos conhecer agora diferentes formas de governo adotadas nas cidades da Grécia Antiga. Monarquia. O monarca, o rei, era o responsável pelo controle militar, social, religioso e judiciário. Ele podia governar sozinho ou auxiliado por um conselho de nobres. Oligarquia. Os aristocratas, grandes proprietários de terra, tomavam o poder e passavam a governar a cidade. Nesse caso, o poder ficava restrito a algumas famílias poderosas. Oligarquia, em grego antigo, significa oligos, poucos, arquia, poder, ou seja, um pequeno grupo controlava o poder da cidade de acordo com seus interesses. A oligarquia foi uma das formas de governo adotadas na cidade de Esparta. Tirania, governo de um só homem que assumiu o poder por meio da força. Os tiranos geralmente contavam com o apoio da população. Democracia. Os cidadãos participavam das decisões por meio das assembleias de cidadãos. A participação era direta. Os cidadãos decidiam que obras seriam construídas, onde aplicar o dinheiro, para quem manter a paz, com qual povo entrar em guerra. A democracia foi uma das formas de governo adotada na cidade de Atenas. Vamos nos concentrar agora no regime político adotado pela cidade de Atenas, a democracia.
palavra que do grego antigo significa poder do povo, governo do povo. O regime democrático ateniense foi uma das coisas mais admiráveis criadas pelos gregos. Enquanto outros povos se submetiam aos caprichos de reis ultrapoderosos, em Atenas a decisão pertencia a toda a coletividade de cidadãos. Mas é importante dizer que a democracia ateniense era uma democracia para poucos. Veremos em seguida que muitas pessoas eram excluídas deste processo democrático. Quem é considerado cidadão na atualidade? Cada país tem suas próprias regras sobre quem é cidadão e sobre como se tornar um cidadão. Em geral, porém, há 4 modos básicos de se tornar cidadão. Primeiro, pelo nascimento. Todos os que nascem em um país são naturalmente cidadãos dele. Segundo, pela filiação. Todos aqueles cuja mãe ou cujo pai é cidadão do país também têm o direito à mesma cidadania. Terceiro, pelo casamento. Todos aqueles que, sendo estrangeiros, forem casados com um cidadão do país, também podem se tornar cidadãos dele. Quarto, por opção. Um indivíduo que passa por um processo chamado naturalização se torna cidadão do novo país que adotou. Cidadania na Grécia Antiga. Quem era considerado cidadão? Os homens nascidos na cidade de Atenas, filhos de pai e mãe atenienses, maiores de 21 anos. Quem não era considerado cidadão? Mulheres, crianças, estrangeiros, escravos e os homens menores de 21 anos. Para se ter uma ideia, no século V a.C., a cidade de Atenas tinha por volta de 310 mil habitantes. Destes, apenas 42 mil eram considerados cidadãos. Por isso, nós dizemos que o regime democrático da Grécia Antiga era uma democracia que não incluía a todos. A gente percebe um grande número de pessoas excluído do sistema democrático, pois não eram considerados cidadãos. Ao longo da história, existiram entre os diversos povos diferentes formas de escravidão. Em várias sociedades, ser escravo significou ser propriedade de outro, não ter o direito de decidir sobre a sua própria vida, ter sua vontade dominada pela outra pessoa. Pode ser definido escravo como um homem, mulher ou criança sem nenhum direito dado por lei. Eram bens móveis, propriedade que seus donos podiam dispor como quisessem. O escravo não tem direito de escolha, tem sua liberdade restringida, mas não necessariamente é um ser que vive aprisionado. Os escravos estavam no fundo da escala social. Eram considerados ferramentas de trabalho. Deveriam se submeter às ordens de seus donos, também chamados de amos ou senhores. Quem eram os escravos na Grécia Antiga? Muitas cidades gregas tinham escravos. Geralmente, os escravos eram bárbaros, ou seja, não gregos.
Os piratas atacavam cidadezinhas na costa de outros territórios e capturavam seus habitantes como escravos. Assim, os prisioneiros de guerra eram transformados em escravos pelos gregos. Depois eram vendidos como se fosse uma mercadoria qualquer. Os compradores escolhiam os homens mais saudáveis e as mulheres mais bonitas. O amo ou o dono do escravo tinha plenos poderes sobre ele. Poderia castigá-lo do jeito que quisesse, poderia até matá-lo. O escravo era desprezado e considerado um não-homem. A escravidão por dívidas também fazia parte da realidade da Grécia Antiga. Ela afetava a vida da população mais pobre das cidades, principalmente a vida dos camponeses. Eles faziam empréstimos com os grandes proprietários de terra e, quando não conseguiam quitá-los, perdiam seus bens e podiam ser escravos do credor, ou seja, do dono do dinheiro ou outro valor econômico emprestado. Quais trabalhos eram executados pelos escravos? No meio urbano, nas cidades, os escravos podiam trabalhar nas casas, nas oficinas de artesanato, nos mercados, nos portos, nas escolas e em outros estabelecimentos. Misturados à população livre, não usavam nada que os identificassem como escravos. A cidade-estado possuía escravos públicos que às vezes atuavam como força policial para manter a ordem nas assembleias. No campo, haviam escravos trabalhando para os grandes donos de terras. Os camponeses, donos de um pedacinho de terra, quase nunca tinham dinheiro para comprar um escravo. Trabalhavam com a família. Havia também escravos nas minas de chumbo ou prata, que levavam uma vida extremamente difícil e arriscada. Eles trabalhavam em túneis estreitos e quentes. Além disso, para impedir que fugissem, muitos proprietários os acorrentavam dentro das minas. Para ficar mais claro, vamos comparar o que era ser escravo no mundo antigo e o que foi ser escravo no nosso país, no Brasil. Na Grécia Antiga, o escravo era mercadoria, poderia ser comprado e vendido. Geralmente eram prisioneiros de guerra ou você poderia se transformar em um escravo por não pagar suas dívidas. Escravos poderiam participar de qualquer atividade econômica, fosse ela relacionada ao trabalho intelectual ou não. Segundo o filósofo Aristóteles, há 3 coisas concernentes aos escravos: trabalho, punição e comida. Os escravos não tinham direitos políticos, não eram cidadãos, não poderiam participar da vida política das cidades. No Brasil, a escravidão ocorreu no período de 1500 até 1888, quando acontece a abolição da escravidão. No Brasil, o escravo também era visto como mercadoria, poderia ser comprado e vendido. Aqui foram escravizados os povos nativos, povos indígenas, e os negros, trazidos do continente africano. No Brasil, cabia aos escravos executar os trabalhos manuais. Eram impedidos de exercer funções intelectuais e administrativas. Neste sentido, o trabalho manual passou a ser desmerecido e o trabalho intelectual assumiu grande importância na nossa sociedade. Segundo o padre jesuíta Andreoni João Antonil, no Brasil existia a política dos 3 P's implementada aos escravos. Ou seja, não poderia faltar para os escravos
pão, pano e pau. Pão para alimentar o corpo, referindo-se à alimentação dada aos escravos. Pano para cobrir a nudez, os trapos que eles utilizavam, as roupas. E pau para mantê-los obedientes, referindo-se aos castigos físicos empregados aos escravos.